Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias e vamos entrevistar no dia de hoje o deputado estadual Inácio Loyola. Tenho comigo aqui na bancada a jornalista Natália Barros. Bom dia, deputado Inácio, seja muito bem-vindo ao MCZ Notícias. Bom dia, Mozinho, bom dia, Natália. Uma alegria muito grande a gente participar desse debate, dessa nossa conversa, e a gente poder contribuir muito com a política, não só de Alagoas, mas também do Brasil. Deputado Inácio, é sempre bom recebê-lo, nos nossos canais de comunicação e ter esse espaço franco, para debater política e conversar sobre as demandas da Assembleia Legislativa e nosso estado de Alagoas como um todo. Deputado Inácio, você é um dos grandes defensores, do nosso sertão alagoano e a gente tem acompanhado de perto questões estratégicas como Canal do Sertão, grandes debates, Você que tem sido um grande entusiasta na Assembleia Legislativa ao longo desses anos para tratar em defesa do Rio São Francisco. Fala um pouquinho como é que está a questão hoje do Rio São Francisco, Muitos políticos partidários, Brasil afora, querendo ser o pai da criança, muitas vezes dizendo, fiz tal trecho, fiz outro trecho, fui eu que fiz, fui eu que não fiz. Você que está na região e conhece de perto, fala um pouquinho para a gente. Mozinho, Natália, me permita fazer um retrospecto de tudo isso. A região com maiores potencialidades que o Nordeste brasileiro tem é o sertão alagoano. E por que isso, Inácio? Nenhuma região no mundo se desenvolve sem esses três pilares: água, estrada e energia. Estrada, o sertão de Alagoas tem duas estradas. Uma BR-316, que sai aqui de Maceió, passa em Palmeira dos Índios, passa em Santana do Ipanema, em Delmiro Gouveia e vai até o estado da Bahia. E temos a L-220, que está sendo duplicada até Delmiro Gouveia. Estrada. Segundo, energia. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. É aquela região que eu denomino de a região dos lagos do São Francisco, que compreende a hidrelétrica de Xingó, que fica em Piranhas, o complexo Paulo Afonso, são 4, e nós temos a hidrelétrica de Itaparica, que fica em Petrolândia, Pernambuco. Sem levar em consideração as riquezas que nós temos para investir na energia solar e energia eólica. Terceiro, água. A região que tem mais água, volto a repetir, no sertão, no Nordeste brasileiro, é o sertão de Alagoas. Apesar da degradação do Rio São Francisco, que mais adiante eu vou mostrar, esse rio agonizante, nós temos o Rio São Francisco e temos o Canal do Sertão. Para que quem nos acompanha vejam isso, a capacidade do Canal do Sertão, o projeto, quando ele foi executado, é ter uma vazão de 32 metros cúbicos por segundo. Quem não mexe com essas unidades não vai entender, mas eu vou procurar ser mais claro. Uma vazão de 10 metros cúbicos para 10 metros cúbicos por segundo dá para atender uma população de 3 milhões de habitantes. O estado inteiro? O estado todo, os 102 municípios, menos de 30% da capacidade do Canal do Sertão dá para atender os 102 municípios de Alagoas. Mas esse canal foi construído para atender o sertão e uma pequena parte da região do Agreste. Ou seja, nós temos água suficiente para produção de alimentos, para atender a população humana e animal e para o consumo industrial. Eu pergunto a vocês, qual é a região do Nordeste que tem essas riquezas? Aliado a tudo isso,
nós temos uma das maiores regiões de microclima do Nordeste, que é a região serrana, que compreende os municípios de Água Branca e Mata Grande. Tem uma área de 500 km², ou seja, bem maior do que a área territorial do município de Maceió, com todas as condições para se explorar horticultura, fruticultura e floricultura. Uma das principais atividades econômicas que São Paulo tem, na cidade chamada Olambra, Sim. é a produção de flores. Junto a tudo isso, a região que mais se desenvolveu turisticamente nesse século no Brasil foi a região que compreende os cânions do São Francisco, que são os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Mas ainda temos, em Paulo Afonso, cidade vizinha de Delmiro Gouveia, um aeroporto do porte do aeroporto de Aracaju. Resumindo, me digam qual é a região do Nordeste que tem essas riquezas que o sertão de Alagoas tem. E, deputado, do ponto de vista econômico, o que falta para trazer esse boom para a região? É vontade política? O que é que falta, na sua ótica, para essa reviravolta, principalmente do ponto de vista econômico, para o povo sertanejo? Um dos projetos de lei de minha autoria foi de se criar um centro industrial lá na região do sertão, para absorver essas indústrias que venham aqui para Alagoas. Porque Maceió não tem mais como expandir indústrias aqui. Arapiraca hoje enfrenta uma dificuldade enorme, principalmente por conta da falta de água. E o nosso sertão tem tudo isso. A gente precisa colocar em prática que, com certeza, o sertão de Alagoas será a região mais desenvolvida do Nordeste. Sem levar em consideração uma das principais atividades econômicas que nós temos, que é a pecuária leiteira. Sim. Foi lá na região de Batalha, Major Isidoro, Jacaré dos Homens, que compreende a região da Bacia Leiteira, que os produtores há 60, 70 anos acreditaram nessa atividade no sertão. E ali começaram a investir num melhoramento genético, e a nossa bacia leiteira hoje é uma referência. E mais ainda, as demais bacias leiteiras do Nordeste derivaram-se da nossa bacia leiteira aqui de Alagoas. Deputado Nácio, e o turismo? Quando se fala daquela região sertaneja, a gente fala muito de Piranhas, o seu município, a região que você convive muito de perto. Fala um pouquinho sobre o turismo de Piranhas, como tem acolhido não só o povo de Alagoas, mas o povo brasileiro como um todo, principalmente, Natália, quando você fala dos cânions ali de São Francisco, aqueles passeios náuticos, é realmente uma coisa única no Brasil, quando a gente fala de cânions, quando a gente fala de Piranhas. A gente não pode falar na história do Nordeste sem falar na histórica Piranhas. Primeiro, o Rio São Francisco foi descoberto em 1501, 4 de outubro de 1501, por isso que foi batizado de São Francisco, que Américo de Vespúcio é o dia de São Francisco. Em 1503, Américo Vespúcio volta e navega pela primeira vez o Rio São Francisco. Pelas condições de navegabilidade, ele só chegou até onde hoje é a cidade de Piranhas. Por conta que de Piranhas a Petrolândia, em Pernambuco, passando por Paulo Afonso, a região era totalmente navegável, porque era totalmente encachoeirada. Por conta dessas condições topográficas, é que nós temos, como eu falei no início da entrevista, a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. O segundo ponto é que, em 1859,
Dom Pedro II fez uma memorável viagem às províncias do norte, como era chamado o Nordeste brasileiro, de quase 6 meses, essa viagem que ele fez. Esteve na cidade de Piranhas, foi a cavalo a conhecer as cachoeiras de Paulo Afonso. Depois que ele volta ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ele elabora um projeto de integração das regiões do Brasil. Porque vocês vejam, nenhum país de primeiro mundo tem regiões pobres, outras ricas. Sempre se desenvolvem uniformemente. E ele, sentindo as riquezas que nós tínhamos, ele queria promover a integração norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, para, com isso, em cada região, aproveitar as suas potencialidades. Encontrou o ponto de interseção para promover esse projeto de integração, exatamente a cidade de Piranhas. Idealizou a trans, hoje cantada em prosa e verso, que é a Transnordestina, teve como quilômetro zero Piranhas. E ele construiu de Piranhas até Petrolândia, em Pernambuco, cortando toda a região dos cânions do São Francisco. Aliado a isso, ele ia também já aproveitar as cachoeiras de Paulo Afonso para a exploração de energia elétrica, pois essa tecnologia já tinha surgido na Europa. Ele inaugurou ele inaugurou essa primeira etapa, a mais difícil que teve, e o mais importante que, nesse intervalo, antes dele iniciar essa obra, o Brasil se deparou com a maior tragédia ambiental já registrada no Brasil, e uma das maiores do mundo, que foi a seca de 1877. Morreram 500 mil nordestinos, vítimas da fome, da seca e da doença. Morreram 500 mil nordestinos, ou seja, naquela época correspondia a 5% da população brasileira. Hoje seria em torno de 10 milhões de pessoas. Que fez ele? Aproveitou todos esses marginalizados, esses vítimas da seca, e trouxe todos esses para Piranhas, e deu início à construção da ferrovia, que foi batizada de Ferrovia Paulo Afonso, de Piranhas até Paulo Afonso. Ou seja, então, posteriormente, nós tivemos o grande fenômeno social da história do Nordeste, que foi o cangaço. O que é o cangaço para você, Inácio? Um fenômeno social. Fracos que tornaram-se fortes, vítima da sede, da fome, do descaso, do analfabetismo e de um coronelismo selvagem que imperava aqui no Nordeste brasileiro. Apesar, com o decorrer do tempo, esse fenômeno cangaço se prostituiu. Ele foi marginalizado, deputado? Foi. Chegou um ponto que se prostituiu. Se prostituiu. E foi na cidade de Piranhas que, no dia 27 de julho de 1938, 3 volantes, sob os comandos do tenente João Bezerra, do aspirante Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigues, se organizaram e, no dia seguinte, deram cabo de Lampião na Grota de Angicos, ou seja, no dia 28 de julho de 1938. Mais adiante, quando o Brasil, aliás, me perdoe, quando o Nordeste precisava do seu principal combustível para dar continuidade a uma política de desenvolvimento para o Nordeste, o que era energia elétrica. Foi em território piranhense e canidense, do estado de Sergipe, as condições favoráveis para a construção da hidrelétrica de Xingó. Para que vocês tenham uma ideia, Xingó foi inaugurada a primeira turbina em 1984. Era
a hidrelétrica na época mais moderna do mundo. E hoje é a que tem maior poder de geração no Complexo Chesf. Deputado Inácio, deixando o deputado Inácio um pouco de lado, falando do historiador Inácio Loyola. Você falou de Lampião. Na sua ótica, deputado, o Lampião, ele é vilão ou ele é herói? Independente de ser bandido ou ser herói, ele é história. Cabe aqui aqueles que procuram estudar, ler alguma coisa de Lampião, mostrar o seu entendimento. Mas começou com fracos que tornaram-se fortes, mas com o decorrer na militância dos 20 anos dele, aqui no Nordeste, ele realmente deixou aquela desejo, aquela vontade e se prostituiu. Ou seja, começou vítima de um sistema, os pais executados, e buscou ali uma força de um grupo, a unidade de um grupo, extrapolou essa força e aí começou saques, como a história mesmo diz, a amedrontar algumas cidades no interior do estado de Alagoas, Sergipe. E o mais agravante de tudo isso é que, por incrível que pareça, o cangaceiro Lampião, a família Ferreira da Silva, que era a família de Lampião, ele saiu de sua terra natal, Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, por conta de uma perseguição política. Por conta de uma perseguição política. Chega ao poder de Vila Bela, hoje Serra Talhada, a família Carvalho. E, claro, eles eram adversários da família Carvalho e, por conta disso, foram até obrigados a deixar território pernambucano e vieram para Alagoas. Ficaram em Água Branca com a proteção do coronel Ulisses Luna. Sofre perseguição em Água Branca e vão para Mata Grande. Por orientação dos seus adversários políticos de Pernambuco, o governo do estado de Alagoas chegou ao conhecimento que bandoleiros oriundos de Pernambuco estavam em território alagoano. E acontece que, naquela época, o subtenente José Lucena de Albuquerque Maranhão, que era subdelegado, era, aliás, delegado em Viçosa, aqui em Alagoas, se aliou a Marílio Batista, que era delegado de Água Branca. Nessa altura, a família de Lampião já tinha deixado Água Branca e estava no município de Água Branca. Em 1922, chega lá na fazenda que eles se encontravam, arranchados, não encontra os irmãos Ferreira, encontra o pai e matam friamente o pai de Lampião. Foi a partir daí que eles entraram no cangaço, se aliaram a um grupo que tinha na época, de um cangaceiro chamado Senhor Pereira. Mas o lamentável dessa história, depois, o então subtenente José Lucena de Albuquerque Maranhão chega ao cargo de coronel da Polícia de Alagoas. Foi criado, em 1936, uma companhia de polícia em Santana, sob o comando do coronel Lucena, com a exclusividade de combater Lampião no sertão de Alagoas, e Lampião se alia ao que matou o pai dele. Ou seja, quando você luta pelo poder, você é capaz de matar sua mãe, de matar seu pai. É o poder pelo poder, deputado. É o poder pelo poder. Chega um momento que se esquece essa história, essas raízes. Temos vários exemplos. Na Colômbia, cartel de Cali, cartel de Medellín. Se aliaram. Quando ia ser apreciado o projeto de extradição para os Estados Unidos, eles se aliavam. Nós presenciamos aqui em Alagoas, no Brasil, PCC e Comando Vermelho.
Então, quando você fica contaminado 100% pelo vírus do poder, você é capaz de tudo, para se manter no poder. Na política partidária, deputado Inácio, isso existe? Acontece em todas as áreas, no poder político, no poder religioso, no poder econômico. Poder é poder. Deputado Inácio, falando um pouquinho sobre essa política partidária, a gente discute muito que essa polarização, ela anda muito chata no nosso país. Esquerda, direita, o lulismo, o bolsonarismo, e a gente deixa de pensar projetos de poder, pensar projetos de nação. Como é que o senhor avalia hoje o atual cenário político brasileiro, sobretudo essa polarização que não tem levado o Brasil ao caminho do desenvolvimento? Olha, eu defino, como eu disse, que para mim o maior governante que o Brasil teve foi Dom Pedro II. A gente precisa desarmar os espíritos. A gente precisa pensar no Brasil. Nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento integrado para o Brasil, independente de sua ideologia política, independente de qualquer coisa. O Brasil é um país de riquezas imensuráveis. Então, tem um momento que você precisa desarmar esse espírito no que diz respeito à questão política. Eu sempre disse, Natália, que eu carrego um lado político e outro lado técnico. Se você pensar só em discutir a coisa politicamente ou tecnicamente, nunca vai chegar a um denominador comum. Mas a fusão da visão política aliado à visão técnica é como a reação: duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio resulta água, que é o líquido mais precioso para a vida de um ser humano. E, deputado Inácio, quando a gente fala dessa polarização, ainda insistindo sobre essa temática, essa polarização política, você acredita que uma terceira força ou algo que pense diferente no que está posto pode ser uma solução, ou a questão de desarmar os espíritos seja algo que gere essa maturidade política, que a gente possa alcançar realmente esse novo olhar de perspectiva de Brasil? Independente de direita, esquerda, de centro, independente de terceira força, o mais importante, Natália e Mozinho, é a conscientização do eleitor brasileiro. Nós somos avaliados de 4 em 4 anos. Se você não correspondeu à expectativa, você vai testar com outro. Mas nós não podemos ficar aqui esperando por A, B, C, D e E, se quem vai escolher os futuros governantes do Brasil é a população, é o eleitor. Então, cabe a conscientização do eleitor brasileiro. Pouco importa quem é o candidato. O mais importante é que você procure, faça uma reflexão e procure aquele que tem um discurso mais coerente, um discurso mais compatível com a realidade e que possa colocar em prática. O senhor acredita que, no passado, a sociedade brasileira ela já foi mais politizada no passado do que é hoje? Ou hoje, de acordo com todas essas discussões, essa polarização, né, esse que está há muitos anos em alta, lulismo, bolsonarismo, é petista, é bolsonarista, o senhor acha que essas discussões são salutares? É uma forma do brasileiro debater política, ou, no final das contas, acaba indo para um caminho que não desenvolve, que não faz a gente progredir? Eu acho que precisa a racionalidade da população brasileira. Minha gente, nós não podemos fazer política com um sentimento beligerante, de raiva. Outra coisa, todos têm que dar, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Não vamos deixar de reconhecer o trabalho do presidente Lula e por aí vai, mas nós precisamos realmente, a política brasileira precisa ser oxigenada. Precisa ser oxigenada. Se achar que o presidente Lula precisa continuar, eu sou
de um partido que sou aliado dele, tudo bem. Mas se a gente ficar o tempo todo só com Bolsonaro já está inelegível. Não conseguiram ainda enterrar ele, porque ele já está inelegível, não precisa estar. E você analise que a sua família tem seus filhos é de uma visão microscópica. Você não tem nada que saia de proveito do que os seus filhos dizem. Isso é muito ruim para a população, isso é muito ruim para o Brasil. Nós precisamos mudar isso. O Brasil, como eu disse, tem tudo para ser, no amanhã, um país de primeiro mundo. Nenhum país no planeta Terra tem tantas riquezas como o Brasil tem. Deputado Inácio, voltando aqui para a nossa pauta local, para a Assembleia Legislativa do Estado, como é que você avalia o momento da Assembleia Legislativa, as conduções da Casa? Como é que você avalia hoje o momento do Legislativo alagoano? Primeiramente, eu quero dizer que eu estou no 4º mandato. Eu nunca vi, Natália Nemozinho, um deputado ou uma deputada tratar o outro com palavras de baixo calão. Nunca vi uma discussão na Assembleia de baixo nível. O que predomina ali é cada um tem sua bandeira, desfralda sua bandeira, e em cima daquilo procura contribuir para o desenvolvimento do Estado de Alagoas. E nesse momento que nós temos à frente da Assembleia o deputado Marcelo Vitor, acredito que na história da Assembleia Legislativa de Alagoas nunca teve um presidente para saber tão bem conduzir como irmanar todos nós que fazemos o poder legislativo estadual. O presidente Marcelo Vitor hoje é unanimidade? Marcelo Vitor, 100%. É unanimidade hoje, deputado? Unanimidade, 100%. Por quê? Trata todos da mesma maneira. A palavra de Marcelo Vitor é uma palavra inconteste. É um homem preparadíssimo. Ele é reservado, mas preparadíssimo. Tem uma visão cosmopolita. E a credibilidade que ele tem perante todos nós, deputados. Vai fazer falta ele como presidente da Casa na próxima legislatura? Olhe, para substituir ele vai ser muito difícil. O deputado Inácio topa a parada? Olhe, eu sou um homem mais de ficar nos bastidores, de ficar lá como é que se diz, na geral. Eu gosto de ficar mais nos debates. Você precisa reconhecer o que você gosta, eu não gosto. Eu procuro ser mais do debate. Procuro mais poder contribuir com a Assembleia Legislativa e com o Estado de Alagoas através de meus projetos, minhas proposições, minhas indicações, ou seja, isso é que é a minha praia. Mas, voltando e dizendo, substituir você dizer que é impossível é uma palavra que não existe, mas que é muito difícil alguém vir substituir o deputado Marcelo Vitor na presidência da Assembleia. Ele elevou o sarrafo da presidência do Legislativo alagoano? Elevou. A Assembleia Legislativa hoje é respeitada. E digo a você, nós somos 27 deputados. Todos os 27 têm procurado contribuir com o Poder Executivo e contribuir, evidentemente, com isso, com o desenvolvimento do Estado de Alagoas. Deputado Inácio, sobre o seu mandato, né, nessa legislatura, esses últimos 3 anos, o que é que você avalia como projetos importantes? O que é que você traz para a gente aqui, para a população alagoana? Tenho vários projetos. Se eu fosse citar, eu levaria horas e horas. Eu trouxe aqui. Eu
ultimamente, institui o Dia do Sanfoneiro no calendário oficial do Estado de Alagoas, institui a política estadual de apoio ao primeiro estágio, inclusão do Dia do Padre Cícero no calendário oficial de eventos, criação do selo de responsabilidade social para as empresas, criação do selo amigo aos entregadores e formação de primeiros socorros para profissionais da rede estadual. Isso é simplesmente pequeno. Mas o que eu procuro mais mostrar é um projeto que eu tenho de desenvolvimento integrado para Alagoas. Inclusive, teve já um encontro aqui do Confea, onde eu mostrei, dei uma palestra no Centro de Convenções sobre as riquezas que Alagoas tem. Esse é o mais importante para mim. Principalmente a região do Sertão, que eu mostrei, que é a região mais rica que o Nordeste brasileiro tem. Mas minha principal bandeira, Natália, é a questão do Rio São Francisco. Por quê? Eu acho que já é até um bordão e muitos alheios a essa realidade podem até me criticar. Mas eu insisto, persisto e não desisto. Quando se discute a Amazônia, quando se discute a região centro-oeste, o bioma cerrado, quando se discute o bioma do Rio, Pantanal no Rio Grande do Sul e tantos outros, o bioma Caatinga, nenhum problema, Natália, é mais sério do que o Rio São Francisco. Para vocês terem uma ideia, quando o Rio São Francisco foi descoberto em 1501, Américo Vespúcio coletou água no mar a 60 quilômetros da foz. Ou seja, o rio rasgava o mar. Tamanha força. Para as pessoas entenderem melhor, inclusive o Círio Gomes, quando era ministro da Integração Nacional, ele deu um depoimento no Globo Rural e taxou aqueles que fossem contra a transposição da água do Rio São Francisco de picareta. Veja bem, que palavra ridícula. E ele dizia também quantos litros de água o Rio São Francisco jogava no mar sem serventia. É uma prova que desconhece totalmente, porque a saúde de um rio é testado pela quantidade de água que entra no mar. Quando o rio não tem água para adentrar no mar, o mar que adentra no rio. Então, ele é um leigo. Um leigo. Quando foi descoberto o Rio São Francisco, em 1501, não existia estudo na área de hidrologia. Mas eu acredito, aliás, não eu, os estudiosos na área de hidrologia, que eu queria dizer aos nossos, quem nos acompanha, que eu também tenho formação. Eu sou engenheiro agrônomo, então tem hora que fala o historiador e outra hora fala o engenheiro agrônomo. O que está falando aqui não é o historiador, é o engenheiro agrônomo curioso em hidrologia. Acredito que a vazão do Rio São Francisco naquela época era em torno de 20 mil metros cúbicos por segundo. São 525 anos, 24 anos de descobrimento do Rio São Francisco. Hoje, a vazão do Rio São Francisco é de 1.200 metros cúbicos por segundo. Para ser mais claro, o IBAMA diz que a vazão mínima ecológica, o que é vazão mínima ecológica? Se não chegar essa quantidade de água no mar, em vez do rio adentrar no mar, o mar quem adentra no rio. Ele estabelece uma vazão de 1.360 metros cúbicos por segundo. Hoje nós temos 1.200. Eu discordo do IBAMA. Para mim, seria no mínimo 1.500. 1.360 se o rio não tivesse barragens ao longo do seu percurso. Nós temos barragem Três Marias, que é a hidrelétrica Três Marias,
que é da CEMIG, Companhia de Eletricidade de Minas Gerais. Nós temos Sobradinho, nós temos Itaparica, Paulo Afonso, temos Xingó. Então, o rio não vai com velocidade. Então, por isso que eu estabeleço no mínimo 1.500. Mas mesmo 1.360 metros cúbicos por segundo, nós só temos 1.200. Ou seja, todo o rio começa a morrer pela sua região estuária. O que é região estuária? É aquela que chega ao mar. E a região estuária do Rio São Francisco compreende o estado de Alagoas e Sergipe. E hoje nós já estamos sentindo influência do mar já em Piaçabuçu e Penedo. Então, o maior problema ambiental do Brasil é a degradação que se encontra o Rio São Francisco. E como resolver, deputado Inácio? Nós temos projetos de revitalização. Processo de revitalização, eu queria dizer aqui que um dos maiores estudiosos sobre a questão hídrica do mundo foi o governador João Alves Filho de Sergipe. Ele foi governador 3 vezes, um engenheiro, já morreu, já tem vários livros lançados. Segundo pesquisas, estudos dele e sua equipe, a recuperação do Rio São Francisco passa por 3 etapas. Primeiro, a recuperação ecológica. Recuperar as matas ciliares que foram desmatadas. Segundo, vem a recuperação da vazão do Rio São Francisco, o reforço da água de São Francisco, revitalizar todos os seus afluentes. E terceiro, a revitalização econômica, a exploração das potencialidades que tem o Rio São Francisco. Mas eu só queria esclarecer isso, é um tema que me apaixona. Ao longo da bacia hidrográfica do São Francisco, nós temos 300 mil hectares de projeto de irrigação, água do Rio São Francisco. Ao longo do Rio São Francisco, de Minas até chegar a Alagoas e Sergipe, quantas cidades são abastecidas com água do Rio São Francisco? Inclusive com esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que eu sempre fui contra, está levando água para o estado, para o Nordeste setentrional de Pernambuco, da Paraíba, e por aí vai. Segundo, 95% da energia gerada pela Chesf é proveniente de água do Rio São Francisco. Aí você leva em consideração projetos de piscicultura, você leva o turismo, você leva aí o lazer, ou seja, se o Rio São Francisco deixar de existir, é a mesma coisa do Rio Nilo deixar de existir, o resultado que vai ser para o povo do Egito. É uma marca histórica o São Francisco do nosso país. E o senhor tinha mencionado no início da nossa conversa três eixos importantíssimos que compõem o nosso sertão alagoano, né? Que é o Nordeste de uma maneira geral e o nosso sertão, que é água, energia e estradas. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Estrada do Feijão. O senhor, inclusive, né, é engenheiro agrônomo, então o que é que a Estrada do Feijão, como é que ela vai trazer, o que é que ela vai trazer de benefício para a agricultura familiar? Fala um pouquinho sobre esse projeto. Primeiro, eu quero esclarecer que a Estrada do Feijão, que tem uma extensão de 25 quilômetros, liga o distrito de Piau, o município de Piranhas, ao distrito Liobino, ao povoado Liobino, no Inhapi. Ou seja, liga a L220 à BR-316. A região do Feijão, quem batizou esse nome de região do Feijão fui eu. Eu, ainda prefeito de Piranha, sempre vi essa estrada como uma das grandes estradas para desenvolver o sertão.
sertão por ser a maior região que mais produz feijão no estado de Alagoas, que compreende os municípios de Piranhas, o distrito de Piau, o município do Inhapi, o município de Senador Rui Palmeiras e o município de São José da Tapera. Segundo, essa estrada do feijão vai ser a grande responsável pelo escoamento da produção do Canal do Sertão. Terceiro, para vocês terem uma ideia, a pessoa que sai de Piranhas para o Recife, essa estrada vai encurtar a distância de Piranhas para o Recife em 70 quilômetros. Não só Piranhas. Quem vem de Sergipe, de qualquer parte do Brasil, se vier via Sergipe, atravessa a ponte, chega em Piranhas, pega essa estrada do feijão e segue para Pernambuco, para o resto do Nordeste. Vai encurtar em 70 quilômetros. Então, essa estrada não é apenas importante para o sertão de Alagoas. É estratégica para o Brasil. E a sensibilidade, a visão, o conhecimento que o governador Paulo Dantas tem foi que, na última sexta-feira, ele deu a ordem de serviço para construir a tão sonhada Estrada do Feijão. Eu venho desfraudando essa bandeira desde quando eu fui prefeito no primeiro mandato meu. E sei perfeitamente que, com a sua conclusão, nós vamos colher frutos de boa qualidade. Deputado Inácio, você, enquanto deputado, passou por importantes governos, Ronaldo, Theo, Renan Filho, Paulo Dantas, na sua avaliação. Qual que mais se destaca na sua ótica e como é que você pensa na disputa do governo do Estado ano que vem? Olha, nós não podemos, eu vou fazer nos próximos dias um discurso mostrando o avanço de Alagoas nesses 25 anos do século XXI. Nós não podemos deixar de reconhecer que todos contribuíram. As coisas estão vindo paulatinamente. Tivemos o governador Ronaldo Lessa, tivemos o governador Teotônio Vilela, tivemos o governador Renan Filho e hoje temos o governador Paulo Dantas. Do governador Renan Filho para cá, o avanço, se nós vínhamos em cima de uma progressão aritmética, passou a ter um crescimento numa progressão geométrica. E com Paulo continua da mesma maneira. Da mesma maneira. Vejam, senhores, o Paulo carrega um grande desejo. E eu sempre, durante a campanha dele, eu dizia que não tinha dúvida que Paulo seria o maior governador da história de Alagoas. Até por conta que ele mesmo diz que pegou já o Estado com uma infraestrutura já dotada no que se refere a estradas, no que se refere à segurança, no que se refere à educação, no que se refere à saúde, e ele está dando continuidade. Mas o grande problema, Natália, que nós enfrentamos hoje, me permita eu citar uma frase de um escritor russo, Leon Tolstói. Ele diz que o ser humano só é universal quando canta a sua aldeia. Fazendo uma analogia desse pensamento de Leon Tolstói, eu venho para Alagoas. Nós, alagoanos, precisamos resgatar nossa alagoanidade. Precisamos resgatar. Eu me orgulho muito em ter nascido nesse pedaço de chão do estado do Nordeste. Nós somos referência em tudo. As mais brilhantes cabeças da política do Brasil sempre saíram de Alagoas, desde a época de Visconde Sinimbu. Depois veio Góes Monteiro, Deodoro, Floriano, Hermes da Fonseca,
que era, na linguagem, eu gosto de usar a linguagem da pecuária leiteira, ele era um alagoano por cruzamento. O pai era alagoano, porém a mãe era gaúcha, porque o pai desempenhava. Nós já tivemos presidente da República, nós tivemos o senador Renan Calheiros, uma das maiores cabeças políticas que o Senado nosso já teve. Nós tivemos o senador Teotônio Vilela, que no governo Fernando Henrique Cardoso foi um conselheiro do presidente Fernando Henrique Cardoso. E, na atualidade, nós temos o deputado federal Arthur Lira. Então, a gente precisa resgatar na música, na literatura. Ou seja, nós somos ricos, nós precisamos valorizar as nossas riquezas, resgatar a nossa alagoanidade. Deputado Inácio, você historicamente vem contribuindo com o Estado de Alagoas. Para o ano, vai buscar mais uma reeleição na Casa Legislativa? Olha, sou candidato, vou procurar, se reeleito for, eu, pela minha vivência, minha experiência, minha maturidade, eu tenho muito mais condições de contribuir com Alagoas do que nesses 4 mandatos, esse 4º mandato que eu estou. Eu, como disse, eu procuro fazer política analisando friamente as coisas. Eu, Natália, não acredito em um político que não conhece historicamente e sociologicamente seu povo. E, na verdade, é isso que eu prometo ao povo de Alagoas. Continuar esse trabalho que não dou trégua e, mais precisamente, a minha região, que é o Sertão. Deputado Inácio, para a gente finalizar, resposta sincera dos filhos de Dona Cacilda e seu Rosalvo. Quem jogou mais bola? O prefeito Xepa, o desembargador Inácio, aliás, o desembargador Washington ou o deputado Inácio? Para mim foi o Washington, porque o Washington tanto jogava futebol como jogava futsal. Xepa foi um dos maiores jogadores de futsal que o Brasil já teve. Poucos sabem disso. E eu fui o terceiro. Entendeu? Deputado Inácio, humilde, ele é humilde. Mais uma vez, obrigado pela entrevista concedida aqui no MCC Notícias. E a gente quer deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade, Mozinho, Natália, que é através desse meio de comunicação que a gente precisa mostrar. E é o momento, minha gente, que o eleitor brasileiro faça uma reflexão. Teve um determinado político de Pernambuco que teve um destaque muito grande na sua carreira política, que ele fazia a sua campanha e um secretário acompanhava ele. Na época nem existia agenda, era caderno. Tudo, Natália, que prometiam a ele, que ele pediam a ele prometia e mandava o secretário anotar. Chegava a eleição, ele era eleito e o secretário, depois que ele descansava da campanha, procurava ele: doutor, eu trouxe aqui aquele caderno que está cheio de pedidos. Como é que o senhor resolve? Ele disse: rasgue o caderno e daqui a 4 anos a gente compra outro. Ou seja, eu só peço que o eleitor brasileiro, o eleitor alagoano, não seja enganado por promessas que não têm fundamento nenhum. Muito obrigado a todas e a todos. A gente que agradece mais uma vez ao deputado Inácio Loyola pela sua presença aqui no MCZ Notícias. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, e até o próximo programa.